Olá, meu pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Bora para a videoaula dessa semana? Bom, a gente vai entrar num tema novo para dar continuidade ao tema que a gente já estava vendo na semana passada, né? Nas outras semanas, que vocês apresentaram as revoltas do primeiro reinado. O que a gente vai começar a ver agora é, né, principalmente a política e tudo mais, que o segundo reinado ou o segundo império no Brasil, né, fez. Esse foi o maior tempo que a gente teve de imperador mesmo, com Dom Pedro II no poder. Vocês lembrando, né, que a gente terminou, como é que terminou o primeiro reinado? O primeiro reinado termina, né, com Dom Pedro I vazando para Portugal, a gente deixando o filho dele de 5 anos, né, o Pedrinho II aqui no Brasil, já que o Pedrinho II, sem idade, como não, poxa, 5 anos é muito pouco tempo, né, gente? 5 anos sem poder governar, né, a gente tem o período regencial, que é quando responsáveis por Dom Pedro II ficam no poder. Né? A gente vai ser um momento de muita instabilidade política, muita gente não vai concordar, a elite brasileira vai estar com caos, porque cada um querendo mandar, enquanto o Pedrinho não pode. É tanto problema que, no fim, quem acaba assumindo de novo por último poder é o senhor Pedro II, que volta com 14 anos para dar estabilidade política. É por isso que é chamado de golpe da maioridade. O Pedrinho II, ele só podia, né, realmente ser o imperador do Brasil com 18 anos. Por isso é chamado de golpe, né? Porque ele dá o golpe, assim como o Partido Liberal, né? Aquele partido que é mais cabeça aberta, né? Que é algumas mudanças e tudo mais, mas que vê no Dom Pedro II a única possibilidade do país parar de tanta briga e finalmente, né, entrar e ter um pouquinho de estabilidade para estabilizar também a economia, porque o Brasil estava de mal a pior nessa situação. Então a gente vai começar a falar do reinado do Pedro II. Por isso que eu estou falando que vai ser um reinado muito longo, porque ele vai entrar com apenas 14 anos e só vai sair daqui bem velhinho, tá? Quando acontecer a proclamação da República, o golpe da proclamação da República em 89. Beleza, pessoal? Então a gente vai ver várias fases do Pedrinho, vai ver ele, né, um leve adolescente como vocês. Imagina vocês governando este país. Acho que não é da conta não. Mas o Pedro tem que pensar que toda a educação dele foi baseada para esse momento, para coordenar o país. E ele não vai estar sozinho nessa situação toda. É isso que eu vou mostrar com vocês hoje, né? Eu vou mostrar esse materialzinho aqui para vocês, como sempre. Eu vou passar o material também para vocês acompanhar, como se fossem as anotações no caderno. Então, prestem atenção, né? Vai durar 48 anos o poder do Segundo Império, do senhor Pedrinho II, que depois já não vai ser tão Pedrinho, né? Já vai ser um velhinho, Bachon, Dom Pedro II, né? O que a gente tem que pensar na política inicial do partido? A gente tem que pensar que o Dom Pedro II ele é muito novo, então ele vai ter influência principalmente das pessoas que estavam em torno dele, né? Quem são essas pessoas? Essas pessoas elas vão se dividir principalmente em dois grupos. O Partido Liberal. Quando vocês ouvirem essa palavra liberal no mundo de vocês até hoje, vocês têm que pensar que é aquele grupo sempre que quer algumas mudanças, até muitas vezes algumas mudanças radicais aquilo que tem. O Partido Liberal nada mais é do que vai ser o partido que vinha do Partido Progressista. Outra palavra essencial para vocês entenderem, quando é bom vocês entenderem o pensamento das pessoas. Quando fala progressivo, liberal, progressivo vem da palavra de progresso, né? Que é mudanças. Quando a gente pensa em progresso, a gente está pensando em melhoria, no progresso, em mudanças, né? Em mudanças sempre para melhor. Agora a gente tem que lembrar uma coisa: melhor para quem? Sempre tenham isso em mente, né? Quem são essas pessoas desse grupo? São os grandes proprietários de terra que não necessariamente estão trabalhando com a parte rural, tá? Pode ser já os grandes fazendeiros que estão mexendo com o gado.
Até hoje, vamos falar a verdade, quem são as pessoas elitizadas no Brasil? Hoje a gente tem ainda a indústria, né? O pessoal, mas o pessoal que mais tem dinheiro no Brasil são os grandes fazendeiros ainda, que fazem principalmente plantação de arroz, plantação de café, plantação de cana e principalmente pecuária. É dessas pessoas que desde lá de 1840 que a gente está falando. Isso mesmo, gente. Desde 1840 até hoje, 2020. Você vê, né, que... Então, além do Partido Liberal, desse grupo que quer algumas mudanças, tem terras, tem membros da classe média urbana. Quem são esses membros da classe média urbana? São a galera que já estava investindo, né, nos meios urbanos, não tem essas terras gigantescas que nem os latifundiários, mas já pensa numa questão de indústria, já está ouvindo falar ideias de indústria lá fora que venha, da Revolução Industrial da Inglaterra, ouve falar bem nessa produção, e essa galera que gostaria de investir nisso no Brasil. É por isso que eles fazem parte do Partido Liberal, que é um partido que é envolvido principalmente muito mais com o capitalismo, com o comércio, né? Então, ideias progressivas, ideias de mudanças. A maior parte desse partido são de pessoas que vêm da região do Centro-Sul, tá? Que são regiões, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, e aí se vai Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né? São esses grupos que, se você fizer uma comparação com hoje em dia, são até hoje, né? Hoje em dia são realmente os estados mais industrializados, são os estados que mudaram muito o cenário de pecuaristas para grandes industriais, tá bom? Agora, em compensação, ao outro lado, é o Partido Conservador. Se o nome já diz conservador, você acha que quem é um conservador quer mudança? Um conservador não quer mudança, não, gente. Um conservador quer manter aquilo que é bom para ele, que já está ótimo, né? E manter assim. É óbvio que eles vieram do partido antigamente, né? No período regencial e no período do Dom Pedro I, que chamava regressista. É aquela galera que já está conformada com que tá bom, tá? E que não precisa de mudança. Lógico, está bom para eles, né? Eles não querem mudança. Quem são esses? Os grandes proprietários rurais. Por isso que eu falei da diferença dos grandes proprietários de terra no Partido Liberal e os grandes proprietários rurais. Esses grandes proprietários rurais era aquela pessoal que já está fazendo, né, principalmente os cafeicultores, que vão se tornar os grandes cafeicultores do Brasil. É aquela galera que plantava muito cana-de-açúcar ainda, que perdeu muito espaço contra a Ásia, mas que ainda continua plantando. São os grandes comerciantes e os funcionários públicos de alto escalão, que são aquela galera que são políticos já por política. A profissão deles é ser política. Então, é o quê? É aquela galera que tem poder porque já está muito próxima do Dom Pedro, né? Já está muito próximo do Dom Pedro II, já está próxima de quem? Os políticos que têm grandes poderes. E eles ganham dinheiro, muito dinheiro, por sinal, no alto funcionalismo público. Se vocês perceberem coincidência com agora, não digo nada, tá? Da onde que vem a maior parte dessas pessoas? Elas vêm a maior parte da região norte do Nordeste. Por quê? Porque são políticos já de muito antigamente, e essa região é o que antigamente, né, antes da corte vir para o Brasil, era a região mais rica do país, tá? Era a região que era a plantação de cana-de-açúcar. O que eles têm em mente? Diferente do Partido Liberal, que gostaria de descentralizar o poder político, ou seja, não quer concentrar o poder todo na mão do Pedrinho, porque, poxa, o Pedrinho tem 14 anos, né? Já o conservador, para manter o poder com eles, viram puxa-saquismo com o Pedrinho, né? A favor de centralizar mais ainda o poder na mão do Dom Pedro II. Então, eu tenho esse, né? É muito legal esse esquema que fizeram, que foram vocês verem como é que foram se tornando o Partido Liberal e o Partido Conservador. Mas as ideias deles, vocês já conseguem perceber pelo próprio nome do partido, tá? Os liberais moderados, que eram moderados um pouquinho mais conservadores,
foram para os regressistas que depois viraram conservadores. Já os exaltados, aqueles que querem mudanças radicais, lógico que vão para os progressistas, que vão para o Partido Liberal, que quer, né? O Partido Liberal vem da palavra liberdade, né? Que maior liberdade para comercialização e para desfrutar dessas questões em que ele mesmo faz a troca comercial. Agora, muito importante nesse momento, então, para que esses partidos consigam estar no poder, influenciando ali do lado de jeito o senhor Dom Pedro II, que é aquele que vai mandar no negócio todo, tem as eleições. Nesse momento, né, quem ajudou, quem tem uma proximidade maior com o Pedrinho II? O Partido Liberal, porque é o Partido Liberal que vai ajudar a dar o golpe no senhor, né, a dar o golpe com o senhor Dom Pedro II. O que acontece? Com o tempo, né, o Dom Pedro vai se voltando cada vez mais para o Partido Conservador, porque o Partido Conservador está mais próximo, né, de não querer mudanças. E o Dom Pedro II, por mais que ele fosse um pouco muito diferente do pai dele, ele tem, né, aquela proximidade com a própria elite que sempre manteve ele no poder. Então, ele vai acabar cada vez mais se aproximando ao Partido Conservador. Naquele momento, a gente tem que lembrar que o que acontece? As eleições, né, para as assembleias, né, para dar apoio ao senhor imperador Dom Pedro II, elas eram feitas, né, de forma aberta, né, eram colocados cédulas são papéis, o nome das pessoas que você quer votar, e que as pessoas, antigamente, hoje o voto é secreto, ninguém fica sabendo, né, além da sua família e tudo mais, quem você votou. Antigamente, você falava quem você votar, falava, eu, tia Keiko, quero votar na Gabi como a nova representante da sala. Falava e colocava a cédula lá, tá? O que acontecia? Dessa forma, as eleições eram um campo de batalha, tá? Acontecia fraude. O que é fraude? É você mudar, você manipular as eleições. Nisso, essas fraudes levavam à violência, literalmente violência mesmo, gente, violência física entre os partidos, né? De um quebra-pau, de eles não aceitarem. Tantas eleições levavam a tantas brigas que a eleição de 1840, que ia eleger os novos ministros, né, do Conselho, que ajudavam ali o Dom Pedro II, ficaram conhecidas como eleições do cacete. Por quê? Sabe o cacete policial, aquele que é o cacetete de pá, pá? Então, as eleições foram tão violentas em 1840 para, né, saber quem seria o presidente do conselho, que chegou um momento em que os partidos entraram na porrada, literalmente. Com tudo isso, vai ganhar com fraude, com a violência e tudo mais, quem acaba ganhando? Os liberais. Essa é uma propaganda, por exemplo, dos liberais, que faziam a campanha de que hoje em dia, por exemplo, é proibido, que é chamado o ato de boca de urna, né? Aqueles caras que estavam fazendo propaganda bem na hora que você ia votar, né? Tentando te convencer. Hoje em dia, o ato de boca de urna, ele é proibido. Você não pode. Você pode ir com o número, com o símbolo de quem você vai votar, mas você não pode fazer propaganda na porta, né, do lugar que vai fazer a eleição. Mas isso é crime, crime eleitoral, da cadeia, hein, gente? Só saibam disso. O que acontece? O Dom Pedro II, para vocês lembrarem, ele tem o poder moderador. O que é o poder moderador? O poder moderador foi aquele poder criado lá antigamente pelo pai do Dom Pedro II, para que, né, existe o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. O que existe até hoje, que são essenciais. E existe o quarto poder naquele momento, que é o do imperador, que tem o poder de anular e acabar com a farra toda, né, se ele não concordar com aquilo que está sendo feito. Por isso é chamado de moderador. Ele vai moderar os debates entre os três poderes, o que, na verdade, é a vontade dele. O poder, né? O Dom Pedro II não gosta do resultado, anula as eleições. O
O ex-regente Feijó, que foi que ajudou, né, a comandar enquanto o Pedrinho II ainda era criancinha, se juntou ao Partido Liberal, fez campanha, fez tudo. Só que o que acontece? O Dom Pedro não gostou, anulou, falou assim: negócio não vai, não. Vamos fazer de novo essas eleições. Não gostei do resultado. Vamos fazer de novo. Por que os liberais ficaram tão bravos? Porque eles exigiam, né, que eles ganhavam. Tudo bom. A base do fraude, de um monte de coisa, ok, mas eles ganharam. Eles exigiam, né, a dissolução do Ministério Conservador, porque eles falavam que os presidentes, né, conservadores só davam vazão, né, ou davam, né, apoio às próprias ideias do Dom Pedro II. O que acontece? Dom Pedro fica fulo da vida, fala: não, vou fechar esse negócio todo aqui, vou eu mesmo nomear os governadores. Nós não vamos votar mais nada, quem vai nomear aqui sou eu, tá? Que acaba levando a gente a um tipo de governo muito interessante que só vai acontecer nesse momento do Brasil e que tinha que ser brasileiro mesmo para fazer esse negócio. Se vocês lembram, existe no governo da Inglaterra um tipo de governo que é chamado, né, de parlamentarismo. Nossa, eu escrevi aqui errado, gente, eu vou corrigir depois. É parlamentarismo, tá? Então, o parlamentarismo, quem que manda lá na Inglaterra? O modelo da Inglaterra. O parlamentarismo, né, existe a Câmara dos Lordes e a Câmara, né, dos Comuns, né? São votados hoje em dia, tudo mais. Ok, né? Antigamente eram os burgueses, vocês lembram, né? E os nobres, cada um de um lado. Deu aquela briga toda, que no fim, o que acontece? No fim, a rainha não manda em nada, certo? A rainha ainda existe na Inglaterra, mas não manda em nada. Quem manda realmente na Inglaterra é o primeiro-ministro, ou seja, o presidente do parlamento. No Brasil, né, o Dom Pedro II até adota a ideia, falou: nossa, vamos fazer. A gente tem muita influência com a Inglaterra aqui, nós é parça, nós é amigo, né? Vou usar esse esquema. Só que eu não concordo muito bem esse negócio de que o rei não manda na Inglaterra. Esse negócio aí não serve. Então, vamos inverter esse negócio. Por isso que no Brasil ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Por quê? Ao invés de, né, só o rei tá ali e aí né, ter uma votação para quem vai ser, né, o primeiro-ministro, daí o primeiro-ministro escolhe, né, tipo, tem a votação para a escolha dos outros ministros, né, que fazem parte do parlamento? Não. Como vai ser no Brasil? Primeiro, o imperador nomeia quem ele quer de presidente do conselho, que seria o primeiro-ministro, tá? Que é o gabinete do parlamento. Depois, o imperador e o presidente que ele mesmo nomeou vai nomear os membros do conselho. Não vai ter eleição nesse momento até agora. Aí, terceiro, que vai convocar as eleições. Não faz sentido. Para que convocar a eleição se você já nomeou? Tudo bem. As eleições, com certeza, vão ser fraudulentas, né? Porque a gente quer que a maior parte do conselho, né, seja as pessoas querem daquilo que o Dom Pedro quer ou que o próprio presidente do conselho quer. Então, vai se fazer de tudo para entrar quem eles querem realmente. Ganhava, assim, quem ganhava a maior parte dos votos, que é o que acontece, né? Só que, se acontecesse das eleições serem fraudulentas e darem errado e não funcionar do jeito que o Dom Pedro gostaria, ainda tinha mais uma opção. O Dom Pedro, com o poder moderador dele, podia anular tudo aquilo e começar de novo o negócio. Então, é por isso que essa imagem, ela vem né, para fazer uma sátira ao Dom Pedro, fazendo essa questão do parlamentarismo, né? Quem manda é o rei e exército, né? No caso do Brasil, é o Brasil, é o rei mesmo, na Inglaterra, por causa de tudo aquilo, é o parlamento, né? O rei é tudo ao contrário, né? No caso do Brasil com a Inglaterra. Dessa palhaçada toda, né,
política, vai surgir, né, uma revolução que, por sinal, é um reflexo do próprio problema político dentro do governo do Dom Pedro, que é o que a gente vai chamar de Revolução Praieira. O que vai ser a Revolução Praieira? Tem a ver com praia? Tem a ver com praia, gente. Vai acontecer em Pernambuco, né, durante 2 anos, vai ser entre 1848 e 1850. O que acontece? Pernambuco era um dos estados, né, uma das províncias que tinha muito poder político, porque econômico mesmo já não tinha tanto. Mas ele tinha muito poder político, porque se vocês lembrarem, né, as grandes, né, sociedades de cana-de-açúcar ficavam lá. Então, foi um estado que ele era muito rico, tá? O que acontece, né? Sendo uma das principais províncias, né, uma das principais que já arrecadou muito dinheiro, por isso que a elite brasileira vinha uma grande parte de Pernambuco, ou, né, como eu falei para vocês, da Bahia, vai acabar perdendo muito poder em concorrência, principalmente do açúcar, por causa dos outros países, mas naquele estado lá vai mandar 2 famílias. 2 famílias eram essenciais e que, tipo, mandavam na coisa toda. Todo mundo obedecia. De um lado, a família Cavalcante. Do outro lado, a família Rego dos Barros. Tá? Não é para rir sobre esse nome, gente. Não achei engraçado. Do lado liberais estavam os Cavalcantes, que apesar de serem uma família muito rica, eles queriam muitas mudanças para Pernambuco. Por quê? Porque Pernambuco já estava indo de mal a pior há um bom tempo, já quando perdeu a sua economia do açúcar. Já os Rego dos Barros, que foi uma família que cresceu ao longo do tempo, um pouquinho depois, era mais conservadora, né? Gostava muito mais do poder realmente envolvido com Dom Pedro II. A insatisfação em Pernambuco vai começar a piorar porque essas 2 famílias que representavam praticamente 2 partidos diferentes começam a ter ideias que estão bicando. Começa principalmente a contestar as ideias pelos liberais, né? E também porque lá a economia estava muito, principalmente os principais comerciantes, né, que também estavam crescendo, tinha muito dinheiro, e os brasileiros não conseguiam alcançar mais dinheiro, né, no comércio por causa dos portugueses. Por causa, né, da falência da sociedade do açúcar em Pernambuco, a população começa o quê? Piorar de vida. Então ela começa a buscar melhores condições de vida, principalmente buscando ajuda com as 2 famílias, entre os Cavalcantes e os Rego de Barros. Só que os 2 estavam nem aí para a população. A população estava já insatisfeita, porque só ficava alternando no governo de Pernambuco Cavalcantes e Rego de Barro. Cavalcantes e Rego de Barro. Por mais que eles fossem 2 famílias que estavam em partidos contrários, ele meio que se dava um jeitinho, ficavam alternando entre eles. No fim, aqueles que estavam insatisfeitos em Pernambuco vão criar uma terceira via de partido, que vai chamar o Partido da Praia. Sim, um partido criado na praia, porque Pernambuco tem muita praia. Já falei para vocês, brasileiro tem uma criatividade para nome, tá? Esse, para vocês ficarem do lado, é o Joaquim Nunes, um dos principais líderes do Partido da Praia. O Partido da Praia vai começar a pregar revolta contra os 2 outros partidos liberais e conservadores, representados pela família Cavalcante e Rego de Barros, né? Como uma terceira via que falando, mano, vocês só estão aí, vocês se virando aí entre vocês e a gente aqui, ó, né? O que começou a piorar a situação? Quando a Inglaterra começa a mandar cortar o tráfico negreiro, né? Somente as famílias que tinham muita influência, Cavalcante e Rego de Barros, estavam tendo acesso a mão de obra escrava pelo mercado negro. Não mercado negro de negros, pelo mercado negro por contrabando ilegal mesmo, porque no Brasil já tinha sido proibido a importação de mão de obra negra. Só que as 2 famílias tinham muita influência, né? Então, essas famílias continuavam recebendo mão de obra escrava, mas o resto das outras famílias não, né? Com o tempo,
cada vez mais os pequenos proprietários, que dependiam também da mão de obra escrava, pagavam um absurdo no preço dos escravos, né? E aí, toda essa briga, além de política, passou para um momento para os jornais, que era, né, o Diário de Pernambuco, que é chamado de Gabiru. Gabiru, gente, é tipo um pássaro, tá? Que era o jornal dos conservadores. No outro jornal, o Diário Novo, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que foi criado pelo partido, né, do Partido da Praia, os praieiros, começavam a denunciar os abusos das duas grandes famílias no jornal. Essa briga, quando chegou no jornal, o negócio explode de vez. Realmente, né, vão pegar em arma, e o Partido do Praieiro vai pegar em arma e vai invadir Recife para poder depois invadir Holanda para poder conseguir ao poder. É tanta pressão que o Partido Praieiro consegue chegar ao poder no fim das contas, né? Chega ao poder. Mas quando chega lá, óbvio que, como todo partido de elite, começa a fazer exatamente igual aos outros partidos, ao Partido Liberal e ao Partido Conservador. Ou seja, o Partido Praieiro era farinha do mesmo saco. População está cada vez mais se dando mal. Começa a produzir mais altos gastos, os alimentos vão ficar muito altos, o imposto vai aumentar muito, a população está ficando insatisfeita demais. A população fica tão insatisfeita que vai começar a depredar o comércio português. Fala que os culpados, na verdade, são eles, já que a maior parte das famílias poderosas são portuguesas, né? As lutas, né, toda essa briga vai vir principalmente por cargo, né, que eles querem se manter no poder. Com tudo isso, né, vai entrar essa briga toda. Vão ter muitas mortes nessa revolução praieira, né? Vai chegar, o Partido Praieiro vai mandar 1.500 combatentes e vai 500 serem mortos e 300 serem poucos. No fim, quem vai acabar com essa festa toda, vai ser a Guarda Nacional. Aquela mesma Guarda Nacional que eu falei para vocês que estavam sendo formada pelos coronéis, né? O Dom Pedro II vai chegar, vai mandar acabar com o negócio todo, e no fim vai voltar ao poder para a mão das famílias Cavalcante ou do Rego dos Barros, né? No fim, terminou-se a Revolução, todas as mudanças que foram pedidas não foram atendidas, e no fim manteve-se o poder dos portugueses, das famílias portuguesas em Pernambuco. Tá? Pessoal, vou ficando aqui com vocês, tá bom? Amanhã, na próxima aula, a gente vai fazer algumas atividades e tirar as dúvidas sobre essa videoaula. Beleza? Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente!